Nós chegamos hoje no capítulo 20 do livro de Êxodo, uma palavra não daquelas que nós procuramos, não é daquela palavra que tem na caixinha de promessas, ela só é encontrada quando nós buscamos a Bíblia como um todo. Está escrito assim, Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 21. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você, e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenha medo. Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Deus, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Deus, obrigado por ter se manifestado tão claramente a tua vontade aos teus filhos. Pai, antes de começarmos a meditar nessa palavra, Deus, eu já te peço perdão pelas cobiças, pelos maus testemunhos, pelos adultérios, pelas vezes que colocamos algo entre nós e ti. Deus, nos perdoe, ó Deus, pelas vezes em que furtamos, pelas vezes em que matamos com palavras, pelas vezes em que desejamos aquilo que não nos pertence, Pai. Pai, tenha misericórdia de nós. Só a tua graça, ó Deus, porque o que nós merecemos é morte. Pai, se conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso a vocês que quando o assunto é exortação, é ordenança, é lei, nós somos especialistas em achar nomes para receberem tais culpas. Quando nós falamos não tenha outros deuses, nós pensamos em algumas pessoas, às vezes até específicas, que fazem outros deuses para elas. Quando nós pensamos em imagens, nós também pensamos em alguma religião, em algumas pessoas. Quando nós pensamos em adultério, nós também às vezes lembramos de alguém ou de algo que aconteceu. Qualquer pecado desse aqui,
qualquer ordenança dessa, facilmente nós achamos alguém que a gente sabe que descumpriu. Mas a gente, por outro lado, tem uma dificuldade muito grande de identificar esses erros em nós mesmos. E nessa noite eu gostaria de dizer para vocês que essa palavra, infelizmente, ela não é para o vizinho, ela não é para outra religião, ela é para nós. Nós precisamos entender que Deus, Ele não deu esta palavra a um povo pagão. Deus, Ele resgatou um povo da escravidão do Egito, Ele salvou um povo, e Ele traz esse povo para perto dEle. E é para este povo que Deus resgatou, que Deus libertou e que se aproximou deles, é esse povo que Deus dá essas ordenanças. É para este povo que Deus dá estas leis. E eu não sei se você se considera enquadrado aqui, mas eu entendo que nós também fomos resgatados, nós também fomos salvos, e nós também fomos aproximados de Deus. Tanto é que a palavra fala que nós estávamos longe, mas pelo sangue de Cristo nós fomos aproximados. Então nós somos esse povo que Deus resgatou e que Deus trouxe para perto dele. E portanto eu entendo que essa palavra é sim para nós. Deus deu essa palavra para alguém que já pertencia a Ele, para alguém que Ele já tinha salvo, para que assim pudesse ser manifestado a vontade de Deus. Quando nós lemos esses 10 mandamentos, às vezes nós podemos nos perguntar, onde estão as tábuas da aliança? Pelo menos eu me perguntei, porque nós lemos os 10 mandamentos e não cita tábuas da lei aqui. Na verdade, os 10 mandamentos, ele tem cerca de 4 momentos. Esse é o primeiro momento, onde Deus fala de forma que todo o povo ouve diretamente de Deus os mandamentos. Em um segundo momento, Deus promete a Moisés que vai dar as tábuas da aliança. E Deus mesmo tanto dá as pedras, como escreve. E entrega para Moisés. Esse é o segundo momento. Só que, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da aliança, o povo já quebra a aliança, e Moisés acaba quebrando esses mandamentos. Então, nós entramos num terceiro momento, onde Deus não mais dá as pedras, mas Moisés a leva, mas Deus escreve novamente os 10 mandamentos. E em Deuteronômio, depois que o povo, essa geração já havia se passado, os 10 mandamentos é novamente repetido para aquele povo que ainda não teve esse contato. E nós precisamos entender, antes de entrarmos nos 10 mandamentos, que o capítulo 19, ele introduz esses mandamentos. Deus, ele fala que resgatou aquele povo e que trouxe esse povo para perto dele. E Deus manifesta algo de uma forma tão extraordinária para causar um grande tremor. Um grande temor entre o povo. De modo que em Hebreus vai dizer que até Moisés, que era um homem valentão, que liberta o povo, tremeu de medo. Não foi algo tão simples. Por mais que às vezes a gente canta aqui que quer ver a glória de Deus, no fundo, se Deus manifestar a verdadeira glória, todos que presenciaram a glória direta de Deus caiu como morto. E se não fosse a graça de Deus, não teria saído de lá vivos. João, quando vai falar sobre o que viu, a primeira coisa que ele fala, eu caí como morto, mas o Senhor levanta ele. Da mesma forma, nós vamos ver Isaías, e assim vai. Então Deus, ele causa um temor muito grande no povo, para que o povo não ouvisse essas palavras como uma palavra qualquer, mas para que o povo soubesse que são palavras do Deus vivo e verdadeiro, palavras a serem obedecidas, seguidas, entendidas. Palavras que fossem ouvidas e praticadas. E seguindo os 10 mandamentos, o primeiro mandamento que Deus diz para o povo é: não tenha outros deuses diante de mim. Isso é o verso 3. E antes de Deus dizer isso, ele fala por quê? Porque eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Muitas vezes nós não entendemos perfeitamente este mandamento, porque a realidade deste povo não era uma realidade que eles iriam ter um outro Deus, substituindo
o Deus vivo e verdadeiro, porque isso era impossível. Diante do que Deus fez, o povo de Israel jamais deixaria de adorar o Deus deles. Mas qual que é o problema? O problema é que este povo vive em um local pagão, onde a cultura diz que todo Deus tem a sua equipe e a sua consorte. De modo que na cultura, todo Deus, seja ele o tamanho que for, ele tem como se fosse uma assembleia de deuses. Os auxiliares de Deus, aqueles que o ajudam, e também uma consorte que é uma deusa feminina. Então o que Deus está dizendo para este povo, por isso que Deus fala, Deus diante de mim, porque o povo iria continuar diante daquele Deus. Eles iriam ter Deus como Deus principal, mas eles seriam altamente tentados, assim como os outros povos, a entenderem que Deus também tinha os seus deuses intermediários, os seus deuses auxiliares, e até mesmo pudesse pensar que Deus tinha uma consorte, uma deusa feminina. Tanto é que isso é tão traiçoeiro, que em determinado momento da história da igreja, porque a religião cristã sempre adorou apenas um Deus, só que em determinado momento, o povo começa a entender que Deus está distante demais, e que o povo está afastado demais de Deus, e que, portanto, eles precisam de alguém mais acessível. E aí eles começam a levantar pessoas como os apóstolos, os discípulos de Cristo, como Maria e tantos outros, entendendo que por eles terem estado mais próximo, eles poderiam ter essa intermediação entre Deus e os homens. Lógico que isso não é possível, porque Deus ele não permitiu isso, o homem não tem essa função, e além de que não é necessário, porque Deus ele já especificou alguém para essa função, que é Cristo Jesus. Amém? O segundo mandamento que Deus dá é o que está no verso de número 4, que diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A princípio, o que nós pensamos é que Deus não quer que se façam imagem de outros seres, de outras divindades. Mas, na verdade, essa hipótese já foi descartada no primeiro mandamento. Se não tem outros deuses, então não existiria imagem de outros. Deus está proibindo fazer imagem dele próprio. Deus está proibindo fazer imagem daquilo que é verdadeiro. Mas por quê? Por que Deus estaria proibindo isso? Se o povo fizesse imagem do próprio Deus ou algo que representasse aquilo que é verdadeiro e santo, ainda assim não poderia. E por que o povo faria isso? O povo sempre entendeu que por meio das imagens, os deuses se manifestavam ao povo. Eles acreditavam que a imagem de um Deus, Deus tomaria posse daquela imagem e por meio daquela imagem se relacionaria. E eles também entendiam que por meio da imagem, eles poderiam manipular, domesticar e ter mais acesso. Então, para eles, a imagem era a forma de garantir que Deus estivesse presente. Tanto é que, quando Moisés fica 40 dias no deserto, o povo fala, Moisés sumiu, Deus, nós não sabemos onde está. Vamos fazer alguma coisa para mostrar que Deus está conosco. E é aí que surge o bezerro. O mandamento proíbe fazer imagens de tudo, do que há no céu. Então, aquilo que é santo também não é. Eu não sou fariseu nem escriba, mas eu até exagero um pouco nesse mandamento. Você não vai me ver com camisa de leão e nem de pombo.
Eu acredito, não estou dizendo, digo eu e não Deus, eu acredito, meu modo de pensar, embora a maioria dos cristãos não pensem assim, de que um leão representando Jesus poderia se enquadrar aqui, porque é uma representação. Não estou dizendo que a palavra afirma que isso é errado. Eu entendo que é errado e, na dúvida, eu prefiro não entrar nessa. Da mesma forma, o pombo representando o Espírito Santo. Eu não tenho certeza se é errado, mas eu, na dúvida, não vou pôr minha mão no fogo. Aqui também vai falar sobre animais. O povo não adorava animais. Eles não tinham animais como Deus naquela cultura. Hoje existem países, sim, que eles adoram animais. Mas então, por que não era para fazer imagens de animais? Porque o povo tinha exatamente como ideia de que o touro representava Deus. Por isso que o povo de Israel faz imagem de um bezerro. E eu sempre achei que eles estivessem adorando um outro Deus, mas eles queriam era dizer que aquele ali era o Deus verdadeiro. Eles não estavam mudando de Deus, eles apenas estavam querendo representar a presença de Deus. Tanto é que a primeira letra do alfabeto, não sei se é hebraico, quando a língua ela é semítica, o símbolo dela é a cabeça de um touro, e isso representava pai, porque o touro é forte, valente, é aquele que tem a força e a resistência. E a letra representava pai, porque exatamente por causa da força do touro. Por isso, Deus era representado dessa maneira. Porém, nós sabemos que Deus ele não divide a sua glória com imagem. Nunca foi intenção de Deus que nós representasse nada, muito menos Ele. Acredita-se que imagens aleatórias a título artístico não tenha problema nenhum. Por exemplo, no templo e no tabernáculo existiam esculturas que foram feitas por ordenança de Deus, mas que, porém, não eram adoradas nem cultuadas, e nem representava Deus e nem nada que houvesse no céu. Também Deus pediu para Moisés levantar uma serpente de ouro, que foi feito para ser bênção para o povo, que foi feito para curar o povo. Mas passa 700 anos, e sabe o que o povo estava fazendo durante 700 anos? Adorando essa serpente. Até o que era bênção, até o que veio de uma fonte saudável, se tornou maldição para o povo. E só no reinado de Ezequias que ele vem e faz uma reforma religiosa e destrói aquela serpente. Outro mandamento que o Senhor vem trazer para o seu povo é: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Que Deus estava proibindo ou tentando tirar é o povo usar o nome de Deus para encantamento, para magia, para feitiçaria e para amaldiçoar. O nome, ele representa aquilo que a pessoa é. Quando alguém diz que você está com um nome sujo, ele não está dizendo que aquele nome que a sua mãe e seu pai escolheu, lá na certidão de nascimento, está sujo ou está rasurado. Ele está dizendo que você que tem aquele nome tem um mau caráter e tem uma vida que não é digna. Portanto, como Deus é grande, é poderoso, é soberano, é o maior do universo, o nome dele também é o maior nome, é o nome mais santo e é o nome mais soberano. Portanto, ele é santo e merece e precisa ser santificado. Tanto é que a primeira petição do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. E, portanto, também eu vou dizer algo que não posso afirmar, se enquadraria aqui, mas nós temos uma modinha hoje que pode estar nos enquadrando em levar o nome de Deus em vão. Piadas gospel, hoje já tem stand-up gospel. Então, o nome de Jesus, nome de Deus, sendo piada, sendo comédia, e eu não aconselho cair nessa armadilha. Colocar nome de Deus naquilo que ele não pertence, fazer
naquela época eles poderiam fazer contratos, fazer combinações e usar o nome de Deus. E no caso eles seriam obrigados a cumprir, caso contrário, estaria negligenciando esse mandamento. Porém, no novo mandamento, nós sabemos que nós somos aconselháveis a nem jurar, mesmo se você for cumprir. Tá, Tatiana? Então, sim, sim, não, não. Não é para a gente saber se é não ou se é sim, mas é não jurar. Tanto Jesus, quando fala do sim, sim, do não, não, e Tiago, eles não estão falando que você precisa ter uma resposta de sim ou de não, mas está falando simplesmente para você responder sim ou não e não entrar em juramento com o nome de Deus. A questão ali é juramento e não a questão de resposta de não sei. Tem coisa que você não sabe e você não sabe. Você não é obrigado a falar sim ou não, mas você não pode jurar. A sua palavra tem que ser verdadeira por si própria. Os judeus levaram esse mandamento tão a sério que eles entenderam que não poderia nem citar o nome de Deus. Esse é um dos mandamentos que eles mais colocaram em estima. E claro que eles acabaram indo longe demais, que não era o propósito do mandamento. Depois nós vamos para o verso de número 8, que está escrito assim: lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Aqui, o sábado, ele é até, entre aspas, polêmico, mereceria até um dia à parte, só para o sábado. O sábado ele foi instituído antes dos 10 mandamentos, antes da lei. Deus, quando dá o maná, ele já separa o sábado ali, tanto é que não cai maná, e o povo não tinha nem o que recolher no sábado. O sábado foi o maior presente que Deus deu para o homem. Deus tira esse povo da escravidão, trabalha dia e noite, sem tempo para descansar, 7 dias por semana. Deus resgata esse povo e fala: novo tempo, agora um dia vocês vão ter para descansar. A palavra de Deus, ela não elenca o que se deveria fazer no sábado, mas, porém, dá para entender que era um dia de descanso e um dia de adoração e de serviço a Deus. Então, era um dia que você vai parar das suas atividades comuns do dia a dia e vai se dedicar a descansar e a servir a Deus. Os fariseus e os escribas, eles pesaram tanto esse mandamento, eles acrescentaram cerca de 39 proibições, de modo que esse mandamento, que era para ser bênção, se tornou um peso e um fardo. E Jesus, eu vou ler 2 versos a respeito desse mandamento, visto que algumas pessoas têm um certo temor, uma certa dúvida e um certo medo no coração a respeito se deveriam guardar o sábado ou o domingo. E Marcos, capítulo 2, verso 27, o Senhor vai falar a finalidade deste mandamento. Marcos, capítulo 2, verso de número 7. Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. As pessoas, elas viviam em função de servir ao sábado. Mas, na verdade, o sábado foi feito para servir ao homem. E quando que nós mudamos do sábado para o domingo? Porque os cristãos nunca guardaram o sábado. Nunca. Essa história de que foi Constantino que instituiu o domingo é uma mentira. Constantino, ele só oficializou o que a igreja já vivia. Então, tem denominações que tentam nos afirmar que foi a Igreja Católica que instituiu o domingo só para dizer que nós estamos errados. Porque assim como os fariseus e os escribas, eles pegaram 2, 3 mandamentos, colocaram ele maior do que todos, tanto é que em nome do sábado eles matavam pessoas, tipo, pega o irmão desobedecendo o sábado, eles matavam.
Mas tem um mandamento que não pode matar. Mas eles entendiam que por causa do sábado eles podiam matar. E aí eles não entenderam o propósito. Atos, capítulo 20, verso 7. Eu vou ler apenas Atos, capítulo 20, verso 7, mas temos vários versículos que falam acerca dos cristãos no tempo dos apóstolos, vivendo o dia de domingo e não o dia de sábado. Atos, capítulo 20, verso de número 7. Olha aí, culto de ceia. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. No primeiro dia, os cristãos se reuniam para adorar o Senhor. Eles se reuniam no domingo. Por que no domingo? Porque Cristo ressuscitou no domingo. E em honra à ressurreição de Cristo, os cristãos começam, então, a se reunir no domingo. E para também não ter discussões acerca disso, um pouco mais à frente, em Romanos, capítulo 14, verso número 5, Paulo meio que ele dá um fim a essa discussão a respeito dessa questão de guardar um dia ou outro. Romanos, capítulo 14, verso de número 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Amém? Então, Paulo está dizendo, se você quer guardar o domingo, faça isso para o Senhor. Se você quer guardar o sábado, faça isso para o Senhor. Agora, o que nós precisamos entender aqui? O princípio de trabalhar 6 dias e descansar um dia, ele continua valendo, tanto é que nós seguimos o domingo, mas ainda que não seja o domingo, é altamente importante e necessário que você trabalhe 6 dias e reserve um dia, tanto para descanso, algo que é bom para você, como para servir a Deus, servir ao Senhor. Vamos voltar lá em Êxodo capítulo 20. Agora nós estamos no verso de número 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O relacionamento de um pai e seus filhos, o relacionamento do filho com os pais é o primeiro relacionamento que nós temos com uma autoridade. E é o primeiro relacionamento que nós temos com outras pessoas. Se alguém já inicia um relacionamento mal com os pais, ele vai ter dificuldade de se relacionar com o próximo e também dificuldade de se relacionar com Deus. Porque quem coloca disciplina e ordem é o pai. Assim como o nosso Deus, que é pai, ele coloca ordem, disciplina e mandamentos. Se nós aprendemos desde o início a desobedecer e não ter uma convivência saudável, nós vamos crescer, possivelmente nesse mesmo ritmo. E por que, então, Deus institui essa importância de honrar os pais? A família, ela era responsável pela sucessão religiosa. Então, honrar os pais era uma garantia de que os ensinamentos de Deus iriam se passar de geração a geração. De modo que os filhos obedeceriam os pais, receberiam a herança religiosa dos pais e continuariam a passar pelas próximas gerações. E pode ser que alguém tenha vindo aí de uma geração de outras religiões e às vezes até se pese um pouco a mente a respeito de, será que em nome de honrar os pais, eu não deveria ter seguido a religião dos meus pais? Eu sou geração de não evangélicos. E não pense que eu nunca pesei minha mente acerca disso. Mas vamos lá para Efésios, capítulo 6,
para entendermos qual é a forma de analisarmos esse mandamento. Efésios capítulo 6, verso de número 1 a 4, está escrito assim, trata da relação entre os pais e os filhos e a responsabilidade de ambos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Cristo, quando veio, ele falou algumas palavras que às vezes até podem nos escandalizar, porque ele fala que quem não é capaz de largar pai, mãe, filhos, em nome dele, não é digno dele. E observe que ele não está falando para nós largarmos nossa família, nem nossa parentela. Mas o que ele quer dizer é, se por causa dele for necessário, nós precisamos abrir mão até da família. Deus é soberano em primeiro lugar. Nada pode sobrepor a nossa vida com Deus. Portanto, honrar os pais não pode ultrapassar a barreira de adorar a Deus. Se para honrar os pais você tiver que desonrar a Deus, então você vai honrar a Deus e não necessariamente honrar os pais. Isso em alguns aspectos, irmãos. Por exemplo, aqui a honra seria, por exemplo, receber os ensinamentos e continuar com eles. Portanto, pelo Senhor, por Deus, eu vou não obedecer a homens e sim a Deus, quando isso me afasta de Deus. Mas quando também nós descumprimos esses tais mandamentos? Quando nós maltratamos, quando xingamos, quando amaldiçoamos, quando tratamos mal e quando também não abençoamos. E por incrível que pareça, gente, tem gente que recebe a aposentadoria dos idosos, tranca eles numa jaula e maltrata deles. E muitas vezes nem conseguem esconder isso. Um dia eu atendi uma cliente na caixa, e enquanto eu estava atendendo um que entrou, o pessoal chegou e me falou assim, olha, estranho, eles estão batendo nessa mulher dentro do carro. E aquilo gerou um ambiente complicado, porque, e aí? Se eu não pago o benefício dela, ela vai sofrer mais ainda. E eu fui até esse carro, não tinha como eu saber se ela estava apanhando ou não. E a mulher quase não fala, mas uma coisa que ela falou é, eles me tratam de qualquer jeito. Eu falei, senhora, o preço vem. Por isso que o mandamento é honrar os pais e as mães para que vivamos bem, porque nós colhemos o que semeamos. Tem gente que esquece que quando maltrata os pais, os filhos estão percebendo como se maltratam os pais velhinhos. E engraçado que a classe dos velhinhos é uma classe, a única classe discriminada, mas que todo mundo quer fazer parte dela. Todo mundo. Mas ela é discriminada. E um dia nós vamos estar do outro lado e podemos sofrer as mesmas consequências. E, irmãos, eu não sei se é tiro e queda, mas é muito comum nós sabermos de histórias de filhos maus que sofrem com seus filhos. Vamos voltar lá para Êxodo 20, porque o relógio não espera. Próximo mandamento, não mate. Quem deu a vida ao homem? Quem concedeu vida ao homem? Foi Deus. Por isso nós usamos dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se foi Deus quem deu, ele pode tomar, porém nós não. Esse mandamento ele é mais específico para um homicídio doloso, para um homicídio em que você tem vontade de matar.
Isso aqui não está falando de algo que é acidental ou de uma questão que envolve outras coisas relacionadas à morte. Mas aqui envolve quando você mata, querendo matar. E nós sabemos que, embora vamos entrar em outros assuntos que falam da língua, mas a palavra nos apresenta que muitas vezes nós também matamos com palavras. Tem muitas pessoas morrendo porque um dia alguém disse que aquela pessoa não valia nada. E muitas vezes quem falou é que não vale. Mas a pessoa que recebe a palavra, aquilo acaba trazendo tanta dor que acaba gerando morte dentro de tal pessoa. Agora um outro mandamento complicado, pesado. Está aí, verso 14 de Êxodo 20. Não cometa adultério. Nós sabemos que desde que Deus instituiu as coisas, Ele criou o homem e a mulher para se tornar um casal e se tornar uma família. Deus aqui está defendendo a família e a pureza sexual. Nós podemos enquadrar em adultério tudo que é um sexo ilícito fora do casamento abençoado por Deus. Embora neste tempo aqui, um homem casado poderia ter uma mulher que não fosse casada e não seria cometido adultério por causa da cultura daquele tempo, embora nunca foi vontade de Deus que fosse assim, e hoje nem é cultura e continua não sendo vontade, então hoje nem essa vírgula aí tem. Mas a vontade de Deus é que sejamos fiéis ao matrimônio. Tanto é que o nosso matrimônio representa a união de Cristo com a igreja. E que, portanto, assim como Cristo morreu pela igreja, o homem deveria ser capaz até mesmo de morrer pela mulher. Em Provérbios, capítulo 6, verso 32, está escrito assim. Eu acho que é a forma mais clara de traduzir o adultério para a vida do homem. Provérbios, capítulo 6, verso de número 32. É o adultério traduzido na linguagem de hoje. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Somente quem quer arruinar-se e somente quem não tem juízo é que pratica tal coisa. O adultério, normalmente, ele é a causa número 1 de destruição de um lar e de uma família. E uma família destruída, ela não destrói somente a geração futura de filhos, como também destrói, muitas vezes, a estabilidade da família toda. Um casal que tem a família destruída, muitas vezes, a própria finança, as próprias finanças é abalada e não é recomposta mais. Muitas pessoas quebram por causa do divórcio. E aqui está falando, obviamente, do adultério e muitas consequências seriam causadas pelo mesmo mal. Além, óbvio, das consequências espirituais que são severas também. Outro mandamento está no verso de número 15, que diz, não furte. Então, por um lado, Deus, no verso anterior, está protegendo a família. Aqui Deus está protegendo os bens materiais, as coisas que pertencem a alguém. E furtar aqui pode ser enquadrado em muitas coisas. Acredita-se que até aquela declaração com informações erradas para subtrair da receita um benefício se enquadre em um furto. Porque o furto é tirar algo que é de direito de alguém. Muitas vezes nós não concordamos com o direito. Por exemplo, o movimento sem terra, teoricamente, tira terras de quem não precisa. Mas quem é dono da terra tem ela por direito. E, portanto, da mesma forma, seria um furto. De uma forma mais aceita, de uma forma que a sociedade aceita, mas, diante de Deus, pode ainda assim ser um furto.
Outro mandamento é o verso 16. Não dê falso testemunho quanto ao seu próximo. Agora Deus já está protegendo a imagem da pessoa, o caráter da pessoa. E também Deus está protegendo aqui a justiça. Porque a justiça ela sempre precisou de testemunhas. Tanto é que neste tempo, a testemunha de um ato de injustiça, ela executava o crime. Hoje é diferente. Mas por que ela executava um crime? Porque é fácil você mentir para falar mal de alguém. Mas e se você tiver que matar esta pessoa para continuar defendendo que o que você está falando é verdade? Aí você não só vai ter um peso maior, porque além de mentir, estaria matando alguém injustamente, como vai te levar a ter uma consciência mais severa com relação à mentira. E o pior de tudo é que hoje entrou a moda da mentira. Fake news, aquele botãozinho de repassar do WhatsApp, gente, pega crente para tudo quanto é lado. Porque a gente gosta de repassar muitas informações que muitas vezes não são verdadeiras. E toda vez que nós repassamos uma mentira, nós estamos mentindo. E se for uma mentira acerca de alguém, nós estamos matando alguém. E a pergunta é, você seria capaz de matar esta pessoa por aquilo que você repassou? Nem tem a fonte de onde veio. Você nem sabe onde começou. Pode ser um inimigo que semeou aquilo só para... Vocês sabem como funciona o processo. Se vocês quiserem matar um membro da igreja, começa a circular uma informação falsa, de modo que circule entre todos. Uma mentira reiterada fica parecendo verdade. Você mata o membro, ele vai mudar de igreja, e nunca mais ele vai ser o que era, por causa de uma mentira. E o pior é que muitas vezes nós falamos mentira sem saber que é mentira, simplesmente porque desconhecemos a verdade. Então é muito importante nós procurarmos saber se aquelas informações que nós passamos são verdadeiras. E muitas vezes, até a informação verdadeira não precisa ser repassada. Porque tem coisa que é lícita, mas não convém. Você descobriu que o irmão cometeu algo errado. Não é seu dever espalhar isso. Porque a sua intenção não é revelar uma verdade, mas é destruir a vida de alguém. Agora imagina a mentira. Quanto pesado então é repassar uma informação falsa? E agora, o último verso, é exatamente para pegar aquelas pessoas que são boas. Para quem acha que todos os mandamentos estão sendo seguidos à risca, que todos os mandamentos estão na palma da mão, aí vem o último. Acredita que esse último mandamento seja aquele que pegou Paulo de surpresa, para Paulo entender o que ele era. E está escrito assim no verso 17: Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Este mandamento aqui, ele é o mais difícil de se cumprir. Porque perceba que a execução deste mandamento, nós guardamos. A execução de desejar um bem do próximo é o quê? Furtar. E muita gente evita roubar algo de alguém. Desejar a mulher do próximo, executar isso seria o quê? O adultério. E muitas vezes, até nos limitamos a não adulterar. Desejar a moral de alguém, ou diminuir alguém para que, meio que nós somos por comparações, né? Se tem dois caras aqui grandes na igreja, se um dos grandes diminuir o outro, ele vai se tornar maior, por comparação. Então, muitas vezes, o homem difama o homem, não porque ele deveria ser difamado, mas porque ele quer crescer. É assim que acontece com os eleitores, não é?
Eles não falam o bem que eles fazem, eles falam mal do outro. Porque se você diminuir alguém que está do seu lado, aparentemente você cresceu, embora esteja no mesmo lugar. Aqui tem a ver com o coração. É de onde nasce os maus desejos. Aqui não é algo que você pensa em planejar ou executar. Está na nossa natureza. Quem de nós nunca desejou algo de outro? Quem de nós nunca quis algo de outra pessoa? Mas não se preocupe, não é você que fala, eu vou sair hoje e vou olhar para uma mulher e se ela for bonita eu vou querer ela. Você não planeja. Isso aqui é a natureza. É por isso que Paulo fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Mas Paulo estava falando de algo que ele pegava e executava? Não. É essa mente pecadora que nós temos. É essa natureza pecaminosa. E esse mandamento, ele resulta todos aqueles que têm a ver com o homem. De modo que os 10 mandamentos que nós vimos, os 4 primeiros têm a ver com a nossa relação vertical, entre nós e Deus. E os outros 6 é a horizontal, é entre eu e o próximo. Tanto é que quando perguntam para Cristo, qual é o grande mandamento? Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a si mesmo. Porque todos os mandamentos se enquadram dentro desse grupo de amar a Deus ou de amar o próximo. E o tempo passou e vocês podem se colocar de pé para dar aquele ânimo em vocês, tipo, ufa. Eu quero que vocês possam abaixar os olhos de vocês e vamos entender um pouquinho o que esses 10 mandamentos é para nós. Nós não somos um povo legalista. Então, esses 10 mandamentos não é como uma lei de salvação. Os 10 mandamentos não é para nós salvação. O que os 10 mandamentos representam é a vontade de Deus para a vida daqueles que Ele resgatou e que Ele aproximou dele. Continua sendo vontade de Deus que você sirva apenas a Ele. Continua sendo vontade de Deus que você não tente representá-lo em meros brinquedos, em meros objetos. Continua sendo vontade de Deus que você não leve o nome dele de qualquer maneira. Continua sendo vontade de Deus que você tenha um dia para o adorar. Continua sendo vontade de Deus que você honre o seu pai e a sua mãe dentro da vontade de Deus. Continua sendo vontade de Deus que você não mate, que você não furte, que você não adultere. Continue sendo vontade de Deus que você não cobice o que é do outro. Mas para que esse mandamento serve? É para você entender que você é pecador. Você precisa saber que ou você cumpre esses 10 mandamentos por toda a sua vida, todos eles, ou então alguém tem que cumprir por você. E a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo, porque Cristo cumpriu toda a lei, e Ele acreditou essa lei em nós. Aquilo que nós não fomos capazes de fazer, Cristo fez por nós. Por isso o jovem rico chega diante de Cristo e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Cristo apresenta para ele algumas das leis e ele fala: tudo isso eu tenho feito, Senhor, está fácil. Jesus fala: então vende tudo que você tem e dê aos pobres e siga-me. E às vezes nós entendemos que o que faltava para o jovem rico era vender tudo e dar aos pobres, mas não era. O que faltava era o siga-me. O que faltava para o jovem rico era aquele que iria cumprir toda a lei, porque ninguém é capaz de cumprir a lei,
em perfeição e em sua totalidade. Porque quem descumpriu um mandamento, descumpriu todos. Por isso, a lei, ela serve como um espelho que mostra que nós estamos sujos. Mas ninguém que vê no espelho que está sujo, limpa-se no próprio espelho. Mas nós somos limpos e lavados no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Amém? E esse Deus que nos resgatou e nos colocou diante dele, na presença dele, ele tem uma vontade santa. Esses mandamentos revelam que Deus é santo, porque, observe, os mandamentos são justos, são idôneos, são de caráter, manifestam o caráter de Deus, um caráter santo. Deus não quer que você tenha representação, não é só por ciúmes ou por precaução, é porque você não precisa de algo que represente a presença dele, porque o nosso Deus, ele é presente, ele é vivo, ele vive no nosso meio, independente de auxílio, independente de intermediação. E ele deseja que nossa vida seja uma vida santa. Mas e se nós pecarmos? João vai dizer que nós temos um advogado. Nós temos alguém que pagou o preço, alguém para nos perdoar, para nos limpar. Mas isso não significa que nós vamos nos entregar ao pecado, porque agora nós vivemos para servir e para agradar a Deus, de todo o coração, por amor, não para ser salvo, mas por gratidão, porque Ele nos resgatou, e esta é a vontade dEle. Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque o Senhor manifestou a Tua palavra, manifestou a Sua santidade. Que Deus, o nosso temor possa continuar diante de Ti, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E achar que nós podemos nos aproximar de Ti de qualquer modo é um erro grave, e que podemos ser punidos com a morte. Mas que nós nos apresentemos diante de Ti como sacrifício vivo, lavados, purificados, por santo nome de Jesus, pelo sangue de Cristo que nos purificou. Deus, eu te peço, ó Deus, que se tiver alguém aqui nesta noite, ou que nos ouve, que esteja levando uma vida de destruição do lar, uma vida de adultério, que possa não mais fazer, Deus. Se tiver alguém, ó Deus, subtraindo de pessoas, de empresas, de coisas, aquilo que não pertence, que possam se alinhar diante da Tua vontade, porque é para a Tua glória, Deus, que nós devemos fazer isso. Deus, se tiver algo representando o Senhor em nossas vidas, que o Senhor possa retirar. Se a nossa esperança, ó Deus, estiver em jogos de loteria, ó Deus, que o Senhor retome nossa esperança para Ti, porque o Senhor é o sustentador e é o provedor. Deus, se nós estivermos colocando coisas para entender que assim o Senhor está mais perto de nós, que o Senhor manifeste no nosso coração, com o Teu Espírito Santo, que o Senhor está dentro, que o Senhor está junto conosco, ó Deus. Nós não precisamos, Pai, destas coisas criadas pelos pagãos. Nós servimos a Ti. Que a Tua santa palavra, ó Deus, seja o nosso guia e a nossa orientação. Deus, continua, Deus, nos dando força. Que nós não tenhamos vontade de direcionar estas palavras a alguém, Deus, mas que nós possamos identificar em nós o que precisamos consertar diante de Ti. O Senhor chamou o povo, deu esta lei como aliança, e nós somos um povo aliançado com o Senhor, e nós não queremos, ó Deus, deixar essa aliança que o Senhor tem conosco, porque nós somos Teus servos,
teus filhos, para a tua honra e para a tua glória. Amém.